E aí eu vou falar um pouquinho, antes de começar, sobre meu ponto de vista com a bacia hidrográfica do Mata Fome. A bacia hidrográfica do Mata Fome, ela foi muito urbanizada, ela foi super ocupada. Então a gente via assim, as análises históricas, as fotos históricas da ocupação do Mata Fome, a gente via que era uma área verde, era um igarapé caldoso, era realmente um igarapé urbano. E ele foi assim, ocupado de uma maneira muito intensa, de maneira que as áreas verdes foram completamente suprimidas. Ele tinha muitas questões socioambientais que envolviam e deixavam o território complexo. Então era complexo até de por onde começar. Como começar, o que fazer, porque as urgências eram todas e eram para todo mundo. Então, assim, o Mata Fome foi muito emblemático. A gente fez muitas caminhadas, a gente fez muitos diálogos, e eram diálogos extremamente tensos com a comunidade que vive naquela situação há muito tempo. Então, para mim, assim, quando eu vi as outras bacias hidrográficas, era como não deixar elas parecerem uma Mata Fome. Então, a partir de um olhar assim, de como evitar grandes problemas mais complexos de agricultura, a gente começou a analisar o que poderia ter das limitações que a gente tinha, que a gente conseguiria trazer como benefício para a nossa cidade. Então, a visão já é nossa. Então, assim, na visão geral, o que a gente queria era melhorar a qualidade de vida da população do território. Principalmente os que vivem em risco de inundação, alagamento e carecem de espaço de lazer e contato com a natureza. E a questão da mobilidade. Oferecer mobilidade, lazer saneamento básico. Aí a gente tem uma gama enorme, né? Quando a gente fala das carências que são múltiplas. E a partir disso, a gente aqui, né, uma introdução geral. Quem pode saber disso? Esse projeto, a gente levou, ele foi um projeto que a gente apresentou para a Cooperação Espanhola. A Cooperação Espanhola, ela ofereceu um curso de formação de infraestrutura urbana. Então, a gente pôde levar esse projeto, a gente levou para a Colômbia, a gente fez o curso durante 8 meses, com vários outros países, com profissionais super capacitados, da América Latina como um todo. Então, foi um projeto que ele foi desdobrado e a gente teve que ir adequando para a quantidade de recursos, quantidade de tempo que a gente tinha. E diante a gente tinha um projeto grande, a gente teve que fazer vários recortes. Então, a gente vai apresentar duas versões aqui. Mas, basicamente, quando a gente vê aqui a localização da bacia, a gente vê que a bacia do Ariri está entre Ananindeua e Belém. Isso significa que, para se haver, já foi falado aqui, precisa haver uma cooperação entre os dois municípios para que os dois conversem, já que se trata da mesma bacia. E o que a gente tem aqui quando a gente fez várias incursões pelas vias? A gente identificava pelo mapa, tá? A gente buscava os assuntos das universidades, por exemplo, teve uma reunião que foi com o professor Valdinei, do IFPA, junto com outros líderes comunitários da Bacia do Ariri, que foi na época do Covid, ficou gravado no YouTube. Então a gente via todo esse material, a gente via as questões que já tinham sido levantadas pelos líderes comunitários, a gente via mapas, a gente via o que tinha sido de estado da arte mesmo, que já tinha sido publicado pela UFRA, pela UFPA, pelo IFPA, e a gente começava a fazer os estudos a partir daí. E depois a gente ia de fato para o território. Então a gente procurava por onde passavam os braços dos igarapés e a gente ia atrás dele. Então a gente se deparava com os igarapés fechados por muros, com muretas e várias outras situações. E assim, uma para mim que ficou muito emblemática é como a gente vê a parte aqui, né? Vocês conhecem bem mais do que eu, mas aqui a parte do Maguari, a gente anda no Maguari, é tudo cinza. Absolutamente tudo cinza. E é porque é tudo cercado por muro. Então, assim, a gente tem áreas onde o muro realmente funciona, aqui no Parque dos Igarapés, que impede esse avanço para a margem, mas a gente tem outras áreas, como já ali no conjunto do Maguari, para o lado maior, que a gente vê que é um muro que realmente separa a comunidade de uma área que já foi descampada, que é uma área de especulação imobiliária.
Então, a gente tem alguns casos onde a gente tem as marinas e a gente tem outros casos que a gente tem realmente comunidades que moram nessas vilas próximas aos igarapés, às margens do igarapé. Aqui a via secundária, né, do Maguari, que era uma via que no nosso projeto hoje, né, absolutamente descaracterizada, porque já se prevê que ali seja onde aconteça a integração com a Avenida Reis, mas a Avenida Secundária do Maguari a gente via com um potencial muito grande já por ser residencial, de fazer uma via que estabelecesse uma ciclofaixa, uma arborização, fazer uma via realmente de passeio, que a gente pudesse integrar com o BRT através de uma ponte de baixa velocidade, de madeira, que integrasse de uma maneira harmônica com a natureza, com a Avenida do Rio. Então a gente fez várias medições, é uma via que tem 19 metros de largura, que a gente não vê as bocas de posto de visita, né, ao centro, então a gente conseguiria fazer plantio de árvore no meio, então várias questões assim, que eram interessantes dessa via. Várias votações que essa via poderia ter. Então aqui a gente se deparou, quando a gente procura, a gente sai procurando igarapé, sai por baixo de tudo. A gente sai por baixo de pista, através de tubolões, e ele se integra muito mal na cidade, esses rios urbanos, a maneira que a gente ocupa. Então aqui, por exemplo, é o bracinho do Ariri, que ele passa e a gente não percebe, né? Ele fica na Mário Covas ali onde está aquela seta, por exemplo. Quando a gente subiu o drone aqui, a gente tinha um contato com a Silvestre que fazia essas imagens, a gente vê a imagem absolutamente exuberante. Então, quando a gente mostrava isso, nas nossas reuniões que tinham outros países da América Latina, eles falavam, gente, a gente tem um problema nessa área. Aí eles falavam, não, vocês parecem a Finlândia, eles não tem problema. Eles tinham uma área verde ali, em que está linda, e eu não entendo onde é o problema, eles realmente não conseguiam atingir o problema. E a gente tem realmente uma área verde linda, essa imagem é quando a gente olha para fora, né? Do rio para fora. Então a gente tem essa parte que fica conjunto Laranjeiras, onde a gente ainda tem as matas preservadas. E assim, essa é uma característica da ocupação ao longo da Augusto Montenegro como um todo. A infraestrutura chega por esses conjuntos habitacionais. Esses conjuntos habitacionais, eles fazem ali minimamente a apresentação ali do meio verde, então a gente tem essas faixas verdes, a gente não tem o controle sobre elas. Então, assim, quando a gente tem uma população que é carente de infraestrutura, carente de habitação, que é carente de tanta coisa, e chega uma infraestrutura que implanta rede de esgoto, água, pavimentação, canteiro, loteamento, ao redor desse conjunto a gente vai ter as áreas que vão ser ocupadas informalmente. E essas áreas que são ocupadas informalmente vai depender de como vai acontecer. Mas, por exemplo, quando a gente vê uma área que é mais baixa, que é mais alagadora, a gente vai ver a ocupação por habitacional, por palapita, por uma faixa de baixamento. Quando a gente vai aqui para a parte que o rio é maior, a gente já vai ver uma marina, a gente vai ver outro tipo de ocupação, que já é uma ocupação voltada para a parte empresarial, ou não é para baixamento e não é para habitação. Então aqui a gente tem algumas imagens, vou passar um pouquinho mais rápido, algumas partes de palafita, algumas partes de marina, a gente vê tão bonito, né? Mas se todo mundo construir uma marina, a gente não vai ter para onde ver o verde. E essa é uma das questões quando a gente chega na situação de Ananindeua. Então, assim, enquanto a gente estava assim, a gente em Belém, assim, vendo, nossa, Ananindeua está tudo lindo, porque a gente está do lado de Belém, e também que Ananindeua tem muita mata. E a gente vê que o objetivo de Ananindeua, aqui através desse projeto, que é um projeto, a gente chega lá é bonito, gente. A gente chega lá é bonito, e a gente vê que é uma opção de lazer, e várias outras questões, mas assim, o parque foi implantado enquanto a gente quer recuperar a mata ciliar, e a Ananindeua é de remover a mata ciliar e aterrar a margem do rio. Então, assim, existem muitas formas de se promover lazer, de se promover que não seja separando a mata do rio, que a gente separa, né, todo esse ecossistema. E aí a gente tem um projeto para a Ananindeua, que é esse, transformar uma grande orla ao redor, né, fazendo esse aterramento da margem, desmatando, e a gente tem o lado de Belém, onde a gente queria recuperar a mata ciliar. E aí existe um conflito, justamente, que é a complexidade dessa bacia com os municípios envolvidos. Então, assim, a gente criou uma metodologia, a gente não criou, né? A gente seguiu uma metodologia que era
identificar qual problema a gente quer resolver e tentar identificar o que causa o problema e qual é o efeito desse problema para a população. Então, o que a gente estava se preocupando muito era a degradação das áreas verdes, preservação ambiental. E a gente veio listando alguns dos problemas: a ausência da fiscalização, déficit habitacional, exploração inadequada dos recursos naturais, a privatização do acesso ao rio e o limite natural do município que é feito por esse rio. Então, e quais são os efeitos que esses problemas têm na população? Então, quando a gente tem uma ausência de fiscalização eficiente, a gente tem uma ocupação muito grande perto dos condomínios habitacionais, a gente vai ter uma sobrecarga na infraestrutura da cidade. Por quê? Porque a água não foi planejada para a quantidade de pessoas que vão morar ali, o esgoto não foi planejado para a quantidade de pessoas que vão ocupar aquele lugar. Então, assim, o déficit habitacional, a gente vê segurança de posse, que é a questão fundiária, a gente vai falar aqui. O desmatamento, a não democratização do acesso ao rio e ao acesso ao lazer era uma coisa que incomodava muito a gente. Então, assim, hoje é legal, mas para entrar na marina tem que pagar R$30. Então, assim, tendo tantas áreas que estão cercadas por muro, que ali não tem locação nenhuma, não está sendo feito nada. Por que não ter um parque que tivesse acesso, mas que tivesse um interposto comercial, que tivesse um povo que todo mundo pudesse usar, né? Que tivesse essa vista para o rio, que fosse pública, que ali a gente pudesse incentivar a gastronomia, que tivesse o posto da marinha, que eles sempre solicitam, né, que eles tenham acesso às margens e a fiscalização ao rio. Então, assim, que a gente fizesse um apanhado geral. Quem são os interessados? Quem são os interessados aqui? A comunidade, a sociedade civil organizada, os líderes comunitários, vários, assim, a Manindeu, o Estado. A gente mapeou vários atores para tentar entender, gente, como é que a gente consegue reunir todo mundo para tentar pensar, né, em como fazer isso. Então, passando mais um pouco aqui são algumas fotos. Isso daqui para mim é muito emblemático. Então, assim, enquanto na rua eu tenho essa vista, exatamente do outro lado do muro, é isso que eu tenho. Então, assim, eu tenho uma área verde que foi desmatada, mas ela é uma área verde que tem uma vocação para se fazer espaço de lazer, espaço de comércio, para que a gente consiga desenvolver uma feira, um mercado, e que a gente consiga desenvolver o potencial que tem, né, nessa área, usando a margem do rio como um atrativo. Então, assim, o que a gente chama assim, aí a gente viu o território todo, que foi da maneira que a gente analisou aqui. Claro que o território tem tanto de potencial quanto de problemas são maiores do que eu estou falando aqui, todo mundo sabe. Mas aí a gente tinha que partir de um princípio. Então, a partir desse princípio, a gente pegou a parte de Belém, que ali já é, né, quando a gente fala assim, não tem como dividir uma bacia por município, mas enfim, a gente precisou fazer isso. E aí a gente viu a grande área que a gente chamou de macro-área. E a gente diminuiu essa área aqui para o que a gente chamou de poligonal da intervenção. A poligonal da intervenção, ela já pegava aqui entre Maguari e Teroné. E a partir disso, a gente pensou, ali que a gente vai estar em branco, uma ponte de baixa velocidade. A gente queria uma ponte de madeira que passasse bicicleta e a gente sabia que ia passar moto, tá? Mas era pedestre, bicicleta e moto. Para que a gente conseguisse ligar isso na via secundária, que a gente ia fazer uma ciclovia que levasse para o bicicletário, o BRT, e a partir dali a pessoa conseguisse se dirigir para onde quisesse. Então, esse era o. E existia ali, quando a gente estudou sobre isso, de fazer pequenos pactos sociais com a comunidade. Por exemplo, uma ponte de madeira de baixa velocidade, a gente sabe que não é caro. Então, assim, olha, a gente quer fazer o projeto. E quando a gente começa um projeto, é muito desacreditado. Quando a gente começa um projeto, normalmente eu estava numa como era muito delicado. Porque eu não conheço uma população comemorando, tem a população cobrando e quem está aqui, né, seja deputado, vereador, não funciona. Então, quando anuncia uma coisa, normalmente não é absolutamente celebrada, não é comemorada. Assim. Então, assim, uma das metodologias para que isso consiga ser acreditado diante da população é fazer pequenos pactos sociais. Esses pactos sociais eles podem ser feitos através de pequenos projetos, sejam eles de infraestrutura ou sejam eles outros tipos de projetos. Então, aqui o que a gente ia combinar era fazer primeiro a ponte. Então, a partir da ponte, a gente ia reunir a comunidade, que é muito difícil, gente. Quando a gente está planejando para captar recursos, tudo a gente está estudando. E a pessoa vai ter a casa alugada amanhã.
Então, assim, quando a gente fala que um projeto vai durar 15 anos, ninguém vai esperar a pessoa que é amanhã uma máquina na frente da casa dela que não tem problema. E essa mágica não existe. Essa mágica não existe. Precisa de planejamento. E compartilhar sonho é complicado, porque a gente vai ser cobrado, né, pelo planejamento que a gente está fazendo. E a gente tem é muito delicado esse trato social para se começar um projeto ou para se começar a debater sobre um projeto que precisa ser feito. Então aqui eu falei, né, sobre as fases, eu vou passar um pouquinho mais rápido, que são essas, de fazer aqui a ponte, a ciclovia, um bicicletário no BRT e um parque linear, que pudesse ter acesso a um pequeno interposto já para a beira do rio. Essa foi a alternativa 1. E a alternativa 2, a gente vai para a parte mais prática. Quando existe um levantamento que foi feito, acho que foi em 2023, pelo Instituto Geológico do Brasil. Então, a gente tem um mapa onde eles mapearam assim, áreas de risco em várias cidades, né, no Brasil inteiro. Então, quando a gente vai para a Bacia do Ariri, para esta parte que a gente já tinha remontado, a gente tem a situação do Igarapé do Pau Grande. E aqui a gente já tem Pau Grande ou Samaúma. Samaúma, que conhece? Pois é, lá tá com Pau Grande. E aí a gente já tem, assim, eles já fazem uma escala, já falam que são 374 famílias em risco de inundação, e eles já dão alguns elementos de por onde começar. Por que isso é importante, tá? Porque quando a gente vai pedir um recurso, a gente tem que justificar o porquê a gente quer mesmo. Então, assim, é muito mais fácil se justificar quando já existe um estudo indicando que aquela área de risco, que tem aquilo e quais são as medidas que precisam ser feitas. Por que esse recorte é importante? Essa era a nossa segunda alternativa de como começar com aquele impacto social. Por que isso é importante? Porque para fazer um estudo socioeconômico numa bacia inteira, a gente vai ter dinheiro caro. É muito caro. Então, assim, todo projeto ele precisa começar por fases. Quando a gente fala de macrodrenagem, sabendo, né, de como se constitui uma bacia é uma porção territorial, ou seja, é um recorte ali da cidade. Existe um recorte da cidade, por exemplo, que pode ser por um convênio, né, que não tem muita justificativa, o tamanho do que vai. Mas uma bacia hidrográfica, ela é caracterizada, aí eu vou falar de uma maneira simplificada, então, por favor, não me corrijam, mas é basicamente assim, tudo que cai de chuva e tudo que brota de água do chão vai encontrar o mesmo caminho para sair daquela terra. É essa delimitação da bacia hidrográfica. Então significa o quê? Que aqui em Mariri, tudo que chover aqui, seja aqui no satélite, ou seja no Maguari, ou seja no Termoneco, essas águas vão encontrar os seus caminhos até sair lá para o fundo do Maguari. Esse é o conceito simplificado da bacia hidrográfica. Então, quando a gente fala de macrodrenagem, vários problemas já aconteceram quando a gente começa a fazer a macrodrenagem nas partes que são mais altas, e todo mundo que é da parte baixa conhece esses problemas, que significa o quê? Que eu vou pegar essa água e jogar ela com uma velocidade muito maior para a parte baixa, e a parte baixa não vai ter capacidade de escoar ela no tempo necessário. Então, o que se é indicado é que a gente comece pela parte onde está passando a água. A gente começa pela parte baixa e avança com a macrodrenagem para as partes mais altas. Tá? É igual um terreno quando alaga. A gente não começa a fazer na parte que está lá. A gente vai cavar para poder livrar. E é a mesma coisa na macrodrenagem. Então, por este motivo, a gente tinha como principal, não a parte ali, por exemplo, da cabanagem. A gente tinha como foco principal aqui na Guari, que é a parte que é mais baixa. Nessa segunda alternativa, é essa área que já está, assim como na cabanagem, a gente sabe que tem várias, mas essa área que ela já estava bem delimitada e já tinha quais serviços eram necessários. E aqui uma fotinha que eu já estava, tá? Então seria, o que a gente queria fazer? O estudo, o diagnóstico socioeconômico, gente. Diagnóstico socioeconômico é assim, 30 assistentes sociais fazendo uma planilha, passando tipo IBGE, de casa em casa, para conhecer todo mundo, e depois fazer vários relatórios a partir daí. Tá? Essa é a parte socioeconômica. E os estudos ambientais dessa área. A partir disso, a gente consegue muitos dados qualificados para que a gente vá atrás do recurso. Então, esse era o segundo grupo que a gente queria.
que era o diagnóstico hidrológico. A gente ia pegar essa influência, toda essa água que é canalizada para o Paulo Grande, e nessa parte toda a gente ia fazer esse estudo hidrológico, o diagnóstico social, o ambiental e o econômico, e um pequeno estudo de como se solucionar isso lá, tendo como principal soluções verdes, soluções que não canalizassem os rios, que realmente deixassem o rio da maneira que ele era. Aí aqui já finalizando, o objetivo do projeto tinha esses quatro, que era adaptar os sistemas de drenagem aos impactos das mudanças climáticas, que hoje a gente vê que é muito doloroso, né, para quem, quando a gente fala de justiça climática, a gente fala de uma coisa dolorosa para as pessoas da periferia, principalmente as pessoas negras e as pessoas que estão nessa faixa de território que é mais penalizada, né, pelo que a gente... Por que eu trouxe isso aqui? Isso aqui não é uma solução, tá, gente? Isso daqui eu trouxe para que a gente analisasse quais são os gargalos que se tem dentro da gestão. Para que é importante a gente saber isso? Para saber como pedir, o que pedir, para conseguir pedir de uma maneira eficiente. Significa que a gente vai pedir da maneira que eles querem escutar? Não significa isso. Significa que a gente tem que pedir de uma maneira que a gente vai conseguir. Então tem que ser... Aqui eu mostrei caminhos de como a gente pensa isso lá dentro. É importante que vocês absorvam isso, vou deixar a apresentação aqui para que a gente consiga pensar em como fazer isso, não só, talvez uma subbacia, por exemplo, isso aqui é uma subbacia do Samaúma. Dividir por subbacias, isso é interessante, que a facilitaria é muito grande. Talvez núcleos por subbacias, para pensar em projetos específicos para elas, talvez seja rápido. Obrigada. Conectar aqui. Enquanto levando resolvendo a questão da transição para a produção, que vai ser a próxima palestrante, eu queria dizer que a iniciativa do movimento, né, que o fórum deu origem a esse acontecimento aqui, que é um contexto desse evento do Areia Bolonha, ele é um movimento muito importante e que tem uma força já muito reconhecida, né, acompanha o pessoal há um tempo já, e é essencial o que é feito por vocês para que a gente implemente como os instrumentos da política nacional de recursos hídricos, né? Que é algo que eu já conversei com o Enem, com a Raimundo, com o pessoal aí do fórum, que hoje, inclusive, recentemente teve um outro evento lá para uma harmonia, o comitê que passeou o plano, praticamente em Belém, eu não sei, sabe, mas se eu não comitê que passeou o plano, Pará. Pois é, então não existe. E eu sei que talvez não seja o objetivo principal das agências do fórum, não é, né? Sabe? Mas uma das possíveis realizações é essa, né? Eu sempre estava um tempo fora de Belém, nos últimos anos, e não sabia, não conhecia esse movimento. E quando eu cheguei no outro Valdemir, o colega da IFTA, mostrou que existia esse fórum. Eu falei, cara, eu tenho de alguma maneira conhecer esse pessoal, eu tenho que falar com ele, eu tenho que conversar com ele, porque essa iniciativa não pode resultar a concretização desse instrumento, né, dentro de tantas outras realizações. Mas, depois que a gente construiu esse papo, você não está me ouvindo, consegue ouvir a Luciane, consegue ouvir o teste, tudo, E aí, galera, está fazendo essa aula? Então, peraí, vamos organizar um negócio. O Alciane já fala e nós ouvimos. Está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Eu sou o Túlio, estou aqui medindo a mesa, acho que dá um comecinho do meu ouvido. Então, pessoal, quero reforçar o pedido aqui do colega, né?
para que a gente possa colaborar aqui com a transmissão, possa ter acesso, né, à professora Glauciane. Glaucia, tu tens aí 20 minutos, tá? Eu estou fazendo esse papel de chato aqui também, de controlar para o pessoal. Fica à vontade, beleza? Está contigo aí agora. Só um ratinho na tela. Vocês estão vendo, né? Sim, a gente está vendo. Boa tarde, eu sou Glauciane Ribeiro, sou arquiteta e jornalista formada pela Universidade Federal do Pará. Estou formada no mestrado em cultural, na UFPA, estou investidora. Eu sou engenheira de ciências, também do Senado, faz parte do Instituto. Gostaria de agradecer o convite e essa oportunidade de estar participando dessa conversa e espero que, de alguma forma, minha pesquisa ela possa contribuir para o debate que vamos desenrolar no decorrer da tarde. Consegue empurrar aqui? Tu consegue colocar a tela cheia? Ela não está aparecendo a tela cheia? Não. Tu vai conseguir usar, o pessoal viu que está pedindo. Deixa eu ver aqui o que eu Tem duas janelas, tem uma aqui assim e uma aqui pela frente. A gente tem que Vamos ver se assim. Agora aparece a mochila? Sim. Então, o estudo que eu realizei no estado, tratava justamente da inovação geográfica do Brasil. Eu escolhi especialmente porque eu morei na minha parte do Uruguai, foi uma área que eu convivo diariamente, e foi a limitação que eu escolhi para o estudo. Então, a inovação geográfica do Brasil, ela tem uma extensão considerável e está localizada entre dois eixos de crescimento. No caso seria a América do Sul ao sul e a rodovia Augusto Montenegro ao oeste. No norte, ela é delimitado no futuro do Maguari, e na posição leste ela não possui seu delimitador físico ou geográfico assim, muito explícito. Durante a pesquisa, eu observei que a bacia da Rio possui diversas tipologias de assentamentos. Nos quais eu discorro melhor no trabalho escrito, identificando quais locais a gente encontra assentamentos precários, condomínios, campos habitacionais, favelas, locais turísticos, todos os tipos de assentamento são destrinchados. O que eu observei também durante a realização da pesquisa é que 54% dessa bacia ela é constituída por aglomerados subnormais. E aí, o que seriam esses conceitos de aglomerados subnormais, que é um conceito dado pelo IBGE, que retrata justamente de uma forma assim, muito mais abrangente ocupações irregulares de terra de propriedade alheia para fins de habitação, né, com um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos, localização em áreas de construção. Então, esse tipo de conceito é um conceito muito abrangente, eu acabei destrinchando ele com base em muita pesquisa, para identificar os tipos de assentamento que a gente tem na Pacífico. Aqui, para vocês descobrirem melhor, ela vai ser composta por diversos grupos de bairros, e ela abrange também tanto o território de Belém quanto o território de Rio. Então, é uma bacia que abrange 2 municípios, abrange 2 tipos de legislação. Então, as características físicas da bacia identificada. Desculpa, eu estou uma vez, eu estou um pouco ruim. É uma bacia com uma extensão grande, cerca de 3.607 hectares, possui diversos bairros situados, como já falei, no 2020 e 2016. E aqui eu tenho um mapa gerado em relação à densidade da bacia. A bacia é uma bacia predominantemente plana. Como vocês podem ver aqui na imagem, essa parte meio escura revela uma declividade de cerca de 0 a 3% do término da bacia. O que isso quer dizer em termos práticos? Uma bacia com um terreno predominantemente plano, ou seja,
água escoa com muita dificuldade, uma água que escoa mais lentamente e que tende a alagar, tende a forçar determinados trechos do território. Então, é uma bacia que tem um problema de fertilidade, digamos assim, natural, e que precisa de intervenções para evitar o escoamento das águas urbanas. Aqui também no outro mapa, mostra o tipo de solo predominante na bacia, que no caso esse solo predominante, que é o solo que tem uma certa dificuldade de circulação e infiltração da água no terreno. Próximo às margens do rio, a gente tem também o leissolo, que seria um tipo de solo que periodicamente, constantemente encharcado, é caracterizado por ser um solo de cultivar. Aqui também eu tirei um gráfico que mostra a mancha de inundação na região da bacia. Né? Então aqui a gente tem a inundação clara da bacia.